O ideal é ter uma baia, né? Isso a gente está providenciando, de ter uma baia própria só para deixar o material que vai ser descartado e que não pode ser e tem que ser protegido de intempérie para não contaminar outras. E aí, no caso, o que que é reciclado, né? Hoje que a gente produz aí é o saco de papel limpo, né? Embalagens não contaminadas, resíduos administrativos sem contaminação e que devem ser encaminhados daí para coleta local, né? Ou conforme disponibilidade e contrato. No caso, os resíduos contaminados devem seguir para destinador habilitado com a documentação de controle. Na rotina atual, as embalagens contaminadas seguem para a empresa ambiental contratada, né? No caso, hoje a gente tem parceiros já que atende aí a gente tanto em Nova Ponte quanto em Pouso Alegre, né? Acho que também tem outro apoio aí já em Carandaí. Então, então é feita, né, essas coletas aí mensalmente, ou conforme for produzindo, né? Porque às vezes um mês não é suficiente para gerar resíduo, às vezes não produz na obra, então às vezes não gera resíduo, então é feito conforme necessidade. E aí, no caso, esse MTR, né, e o CDF, né, e comprovantes dessas coletas, no caso, o MTR, né, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo, esse tem que estar no caminhão, e o CDF, que é o Certificado de Destinação Final. No caso, esses documentos, né, e outros comprovantes, eles tipo precisam estar no caminhão. É, é claro, nem toda obra, quando a gente inicia, vai ter esse documento, porque precisa executar um primeiro descarte, né, dessa forma para poder gerar esses documentos. Então, nem inicialmente vocês não vai ter, mas depois de um tempo é possível que tenha sim. Continuando, agora falando aí do banheiro químico, né, nos caminhões de apoio, o ideal seria usar somente conforme orientação, né, de higiene e segurança, não descartar efluente no solo, drenagem, bueiro, sarjeta ou corpo hídrico, acionar a empresa responsável pela limpeza periódica, né, isso aí a gente tem que deixar já pré-organizado, né, um programado para estar atendendo, e aí tem que ser registrada essa coleta, né, transporte e tratamento dos efluentes. Que daí, no caso, né, isso daí gera uma documentação também que a gente precisa. Então, o que seria essas. Agora, vamos falar um pouquinho, né, mais das responsabilidades. Então, as responsabilidades dos colaboradores, quando a gente providenciar a baia, né, vai ser separar corretamente os resíduos, né, comunicar vazamentos, derramamentos e descarte irregular, como já acontece, né, manter a área limpa ao final da atividade e usar os EPIs, né, e seguir a orientação das fichas de segurança. Da supervisão, da administração, né, essas responsabilidades são disponibilizar recipientes, EPIs e recursos e garantir o transporte e destinação habilitados, manter o MTR e o CDF comprovantes arquivados e corrigir desvios e reforçar fazendo treinamentos, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre as condutas proibidas, né? O que seria aí proibido nesse quesito aqui que nós estamos tratando? Queimar, enterrar ou abandonar os resíduos. Lavar baldes, ferramentas ou recipientes em solo, drenagem ou curso de água. Misturar resíduo contaminado com lixo comum. Transportar resíduos sem acondicionamento seguro. Deixar sacos, baldes e latas soltos no caminhão ou na faixa de domínio. É, parece óbvio, né? Mas assim, a gente tem casos assim, eu já vi outras empresas que a gente, por exemplo, os meninos quando vão limpar ali a forma, né, o gabarito, aí limpa em qualquer lugar e acaba deixando ali tinta, já vi tinta solvente mesmo, espalhada assim, e contaminando o passeio público ou até a vegetação ali do local. Como também a gente também já encontrou aí em trecho, né, de serviço executado, lata de cola jogada, né, e outros resíduos aí de sinalização mesmo.
Então a gente deveria adotar aí como checklist, né, para as frentes de serviço, que é recolher as sobras, separar os resíduos, fechar os recipientes, limpar a área, registrar as ocorrências e comunicar o destino. O encerramento da frente só deve ocorrer após a conferência ambiental e organização do local. Bom, vamos deixar aqui, né, assim, depois desse breve treinamento aqui, né, eu vou deixar algumas questões para vocês refletirem, né? Que no caso seria uma avaliação mais rápida aqui de tudo que a gente falou. Aí, como primeira, teria o que deve ser feito com uma lata de adesivo bicomponente usada, né? Então, como a gente viu, o ideal, né, claro, seria que essa lata seja separada, né? Após utilizada ali, ela vai ser mantida no caminhão, vai ser separada, vai ser armazenada ali de uma forma correta e, e depois deve ser designado para o descarte correto aí desse item, né? Aí, posso descartar o efluente de banheiro químico em boca de lobo? Não, né? Claro que não. A gente viu aqui, tem que chamar a empresa responsável, né? E levar esse banheiro para fazer a limpeza própria dele, onde vai ser gerado ali os documentos que sejam, que comprove isso, né? Aí qual o documento que comprova o transporte e a destinação do resíduo? No caso ali, a gente falou sobre o MTR, né? Que é o Manifesto de Transporte do Resíduo, e a gente falou também do CDF, que é o Certificado de Destinação Final. E também deve ter os comprovantes também, né? Como a gente consegue atestar aqui, tipo, um contrato com a empresa que presta serviço e vários outros. Aí o que a gente deveria fazer no caso de um derramamento de tinta na pista? No caso, nossas equipes, elas têm um kit de mitigação, né? Todas as equipes têm que ter um kit de mitigação, que a princípio seria um recipiente ali, né, com um pouco de pó de serra, né, para poder conter algum derramamento, principalmente de tinta ali, para estar fazendo esse armazenamento ali de tinta de forma emergencial, né? Tem que ter uns panos ali para limpar, algumas coisas para ajudar a conter mesmo, caso ocorra. Bom, gente, aqui então tem algumas referências, né? Só, apenas algumas referências. E, e é isso. Agradeço a atenção de todos aí. Vou encerrar esse treinamento. Deve ter mais outros aí na sequência. Agradeço a atenção de vocês.